de volta aqui com a Laura Serrano, deputada do Novo. Laura, a gente estava falando aqui, né, dessa alegria de ter mulheres dispostas na política, e você é mãe de 2 filhos. Como que é conciliar isso? Eu digo que não é fácil, né? A mulher, na verdade, ela tem já essa característica de estar sempre atuando em múltiplos papéis, né? Então, nós somos mães, somos profissionais, somos donas de casa, somos que muitas vezes cuidamos dos idosos da família. Então, não é fácil. E eu tendo até a achar que muitas vezes esse pode ser um motivo que pese pelo fato da gente ter menos mulheres na política, que é tanta coisa que a gente faz que às vezes sobra muito pouco espaço para poder ter também essa atuação pública. E é um desafio diário. Eu tento preservar ao máximo o meu tempo com a minha família, com os meus filhos principalmente, mas eu vejo que ao mesmo tempo eles valorizam muito essa atuação. Eu tento mostrar justamente a questão da boa política, de como que isso é importante, a gente atuar em prol da sociedade, estar sempre realizando tudo de forma, claro, dedicando o nosso melhor para que a gente tenha os melhores resultados. E eu achei muito engraçado que um dia desses, os meus filhos têm 6 e 3 anos, né? O Arthur, o mais velho, brincando com o novinho, e eles estavam fazendo uma atividade que era uma brincadeira com os carrinhos e que era muito difícil, era um desafio. E aí o Arthur virou para o Daniel mais novo e falou: olha, Daniel, isso daqui é um verdadeiro desafio político. Ai, que sensacional, gente, olha isso. E eu achei uma gracinha, porque eu acho que, assim, como na verdade não se tratava de política, mas eu acho que ele já percebeu essa admiração pela política e que as coisas são difíceis, mas que são possíveis. Então, foi muito interessante, assim, acho que é tentar balancear o profissional com a família, mas ao mesmo tempo uma coisa também não pode se dissociar de outra, né? Nós somos família, nós somos excelentes profissionais, mas é um desafio. A cada dia eu ainda tento equilibrar isso daí. Mulheres, né, gente? Sempre equilibrando aí os pratos. Agora, você falou uma coisa muito importante. Quando o filho está vendo, então, essa mãe dedicada à política, vai gerando nele crenças positivas sobre a política, né? O que ele está escutando, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo, vai gerando nele uma perspectiva e uma esperança dessa política. Então, gente, isso aqui é super importante. A base é fundamental. A gente vive num país onde os pais dentro de casa estão o tempo todo falando de forma negativa. Ah, todo político rouba. Ah, não tem jeito esse país. Nós não temos futuro, nós temos que sair. A melhor porta de saída é o aeroporto desse país, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso. Como é que a gente muda isso? Fazendo a diferença dentro de casa. Então, mostrando a política boa, mostrando que é possível, mostrando uma esperança para criar também crenças fortalecedoras para a gente fazer a diferença no país. E você, vivendo isso com seus filhos, você está gerando uma geração, né? Eu falo assim, a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar mudando as nossas crianças, né, Laura? Exatamente. E você que investe tanto na educação, que é uma pauta que você também é super envolvida, né? Sou extremamente focada na melhoria da educação básica. Acho que, assim, isso é o grande divisor de águas que a gente pode ter de transformação da sociedade. Engraçado que isso também utilizo vários dados técnicos, científicos, evidências que também está relacionado com essa questão do meu perfil, economista. Eu já ia falar isso, o perfil da Laura, gente, também é um perfil sistematizado. Na realidade, a Laura é uma semi-mulher maravilha. Ela tem 3 perfis altos. Então, essa parte toda sistematizadora, ela faz com muita maestria. Então, você consegue equilibrar isso, né, Laura, de uma forma muito dinâmica. E o que eu queria dizer é que, assim, a paixão pela educação e pela melhoria da qualidade de vida das nossas crianças, ela já é comprovada como uma atuação que são os que geram os melhores resultados para a sociedade. A gente tem estudos do professor James Heckman, da Universidade de Harvard, que foi, inclusive, ganhador de prêmio Nobel, comprovando que os investimentos que são feitos na primeira infância são aqueles que geram os maiores resultados para a sociedade, cerca de 17 vezes. Então, realmente, a gente precisa focar no desenvolvimento dos nossos pequenininhos, essa questão da esperança, de mostrar que a gente pode, sim, sempre fazer o melhor, inclusive pelo nosso país. Eu acho que é algo que faz toda a diferença. Então, fico feliz de ver que hoje os meus filhos têm essa visão
esperançosa da política com P maiúsculo, como coisa boa, que vai gerar resultado para as pessoas. E é isso que é tão importante da forma emocional, é gerar neles esse emocional de acreditar, de entender com os valores, né, Laura, que é o que você trabalha muito a respeito da educação. Você estudou em escola militar, não foi? Foi, exatamente. Eu estudei a vida inteira em escolas públicas. Da primeira à quarta série, eu estudei na Escola Municipal Antônia Ferreira, que é, inclusive, próxima ali da região de Venda Nova. E naquela época, quando eu estava na quarta série, a minha mãe descobriu que existia o Colégio Militar. Eu estudei no Colégio Militar do Exército, mas que era necessário fazer uma prova para poder ser selecionado. E ela pegou emprestado com um vizinho nosso as apostilas do cursinho que o filho dela estava fazendo, e ela me dava aulas depois que eu voltava da escola, para poder completar o conteúdo para fazer a prova. E eu passei na quinta série, no Colégio Militar, e eu fui coronel aluna no terceiro ano, que é o aluno que comanda o batalhão escolar, porque tem as melhores notas. Então, assim, acho que talvez esse seja um episódio que, complementando também a questão de ter ido para o exterior, voltado, faz muita diferença na questão da minha atuação e do foco na educação, porque eu acho que a educação de qualidade, ela fez uma transformação tão grande na minha vida, e eu quero que outras crianças, independente de nível de renda, possam ter essa mesma oportunidade, possam desempenhar o seu pleno potencial e serem protagonistas da sua própria história, né? E a gente precisa entender isso, né? Que essa educação é a chave, educação é a base, tanto na escola quanto dentro de casa, né? Do que a gente constrói ali do emocional, do que a gente constrói, mas a gente também precisa de políticas para que a gente consiga trazer isso para a população, né, Laura? O que mais você vê, assim, que hoje vocês conseguem, você como mulher, você vê que você consegue fazer e que antes você via muito distante? Isso eu vejo engraçado. Uma das coisas que eu acho que mudou bastante, inclusive depois que eu tive Arthur, meu primeiro filho, mas com o Daniel também, é engraçado como, pelo menos foi o que aconteceu no meu caso, eu acho que deve acontecer com a maioria das mulheres, a gente fica muito mais produtiva. Eu acho que o fato de você ter que cuidar da criança, tem o lado profissional, a família. Cada tempo, cada segundo é tão precioso que a gente dá um jeito de tentar ser mais produtivo para poder gerar resultado ali e, ao mesmo tempo, poder ficar mais tempo com os nossos pequenininhos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, de mudança que teve. E eu acho que, assim, a gente não tem limites, né? É claro que existem uma série de desafios, uma série de dificuldades, mas aos poucos a gente consegue ir superando, isso inclusive no meio político. Acho que no início do mandato, inclusive, era tudo muito novo, não tinha experiência nenhuma, como eu disse, há pouco tempo antes eu não tinha nem sido nunca filiada a nenhum partido, e ao conviver, ao verificar, participar do processo legislativo, a gente vai aprendendo. Acho que é importante também ter a humildade de entender que o processo também é um aprendizado, né? Então, eu acho que, mesmo na política, não adianta também a gente querer chegar dono de tudo, sabendo tudo. É importante também ter essa humildade para compreender que a gente está num processo de aprendizado e que isso, no final das contas, gera uma melhoria contínua ali para a gente poder desempenhar o papel da melhor forma. Eu acho que também é uma característica da mulher, não é isso? Assim, como ela tem que ocupar o espaço, que não é já, né, preparado já para ela, um espaço masculino, né, até então, você tem que chegar buscando conquistar esses espaços, né, Laura? E vem crescendo isso. A gente quer muito mais, né? A gente quer ver mais mulheres aí na política, porque a gente sabe que esse olhar, eu falo que a diferença, assim, que nesses anos todos de atendimento, a mulher, ela consegue ter uma visão mais ampla, né, das coisas. Às vezes o homem é muito hiperfoco. Então, isso também te ajuda no dia a dia, né, na realização ali do que você tem que agir. E, de fato, é o que você disse, né, Kênia? O ambiente político, há muito tempo que ele acaba sendo, em sua maioria,
ocupado pelos homens. Então, assim, a gente tem casos concretos que eu gosto de citar. Até poucos anos atrás, não existia banheiro feminino no plenário do Senado. É surreal a gente imaginar uma coisa dessa, né, gente? É impressionante. É uma questão concreta. A gente está falando do Senado, né, do nosso país, e até poucos anos atrás não existia um banheiro feminino. Então, fato é que as mulheres estão, sim, ocupando cada vez mais o espaço político também, a liderança política, e isso tem efeitos práticos para a sociedade. Não só a nossa visão, uma visão mais ampla, e aí eu gosto sempre de destacar a questão da característica de empatia das mulheres, que eu acho que na política isso é fundamental. Se você toma decisão pelos outros, você precisa, no mínimo, buscar se colocar no lugar das pessoas. Então, é algo muito difícil. É claro que a gente pode ter homens extremamente empáticos, mas eu acho que é uma característica mais feminina. Então, por isso seria importante termos mais mulheres na política. Né? E em termos práticos, a gente sabe que as leis orçamentárias, por exemplo, elas são propostas pelos executivos. No caso do âmbito estadual, é o governo de Minas que vai propor a lei orçamentária, o orçamento para aquele ano. Mas no momento que ele passa pelo parlamento, os parlamentares eles vão avaliando e adequando conforme as prioridades da população, né? Afinal, a população os elegeu. E no momento em que a gente tem menos mulheres participando desse processo, até a questão prática de aplicação de recursos públicos para aquelas ações que talvez fossem ações de interesse das mulheres, ou esse olhar feminino, essa questão do olhar para as crianças, muitas vezes pode não acontecer da forma que seria mais adequada. Então, assim, é importante mencionar isso. A participação feminina, a participação da mulher na política gera resultados práticos para a sociedade, até em termos de questão de aplicação de recurso mesmo. Aí, gente, fica atenta aí, hein? Precisamos de mulheres. Mulheres, vamos lá, né, Laura? E como que, então, Laura, como manter na política uma visão de legado? Como deixar isso, assim, para essas futuras gerações? Nossa, isso eu acho que talvez seja um dos maiores resultados que eu gostaria era justamente de poder, com o meu trabalho, com o nosso trabalho que a gente vem entregando para Minas Gerais, de resgatar um pouco dessa necessidade da visão de que nós temos uma boa política e de que é possível, sim, mulheres, homens, independente de nível de renda, participar, fazer a diferença e deixar uma qualidade de vida maior para a sociedade. Acho que o legado vai para além de todos os resultados do mandato, o legado de se resgatar a boa política é transformador, porque com isso você traz mais pessoas de bem para esse ambiente onde as decisões são tomadas, onde as mudanças estruturais importantes para a sociedade acontecem e a gente precisa de cada vez mais representantes que ajam de fato para o bem da sociedade, para o bem do coletivo. É isso que é transformador, é isso que muda. Nossa, e muda mesmo, né? Eu que venho dessa família, com essa consciência política, a gente tem uma expectativa diferente. Quando a gente conversa com política com as pessoas dizem, não, mas eu não quero conversar sobre isso, não. Eu não gosto de política. Então, ter essas mulheres hoje abrindo esse caminho, mostrando, deixando esse legado, faz toda a diferença. E a gente tem hoje, assim, muitas pessoas nos assistindo agora, Laura, que, como você, assim, pensando em sair do Brasil, outras, mudando a carreira, o que você pode falar para elas? O que você pode deixar como aprendizado para essas mulheres, esses homens que estão nos assistindo agora? Bom, Kênia, eu queria aproveitar aqui para buscar incentivar a participação de cada um de vocês na política. E para participar da política não precisa ser somente através de candidaturas. Nós podemos, cada um de nós, da nossa forma, do nosso jeito, de acordo com a nossa personalidade, fazer o bem, gerar o resultado melhor para o coletivo, para a sociedade, e eu acho que é isso que a gente precisa, resgatar o valor da boa política. É claro que, historicamente, a gente tem excelentes políticos, a gente tem também casos que não foram bons, mas, enfim, é importante que a sociedade se mobilize e participe.
ainda que não seja através de uma candidatura, ainda que não seja filiado a um partido político, mas participe de ações que vão gerar resultados para a comunidade, para o bairro, para o lugar que você atua, porque eu acho que isso é que faz a grande diferença para a gente poder, aos poucos, nos nossos passos de formiguinha, chegar na nossa qualidade de vida de país desenvolvido que a gente sonha tanto. Isso aí, gente. Vamos chegar lá, né, Laura? Vamos chegar lá. Vamos contando com pessoas como você. Obrigada, Laura, pela sua participação. Obrigada por ser essa referência para a gente e abrindo caminho para as mulheres. Eu que agradeço por todo o processo, que também foi bastante engrandecedor, né? Traz uma clareza muito grande, inclusive para que a gente possa atuar de forma mais assertiva. E fico muito feliz de poder estar aqui hoje no programa, uma grande satisfação. Obrigada, querida. Então, você que escutou tudo isso aí hoje, gente, olha só, pensa um pouquinho, o quanto a gente pode contribuir, participar com essa boa política, o quanto a gente pode mudar, né, essa história desse país. Começa pela base, começa pelas suas crianças, vamos ajudar as pessoas a investir em educação, vamos ajudar esse país a sair do lugar que ele está, porque todos nós queremos viver num país muito melhor. Então, fica aí a dica e eu te vejo no próximo programa Reviver.